Janela do Céu. Então, às vezes, assim, a minha filha, assim, às vezes ela acontece, assim, de alguma coisa, ela diz assim, mas eu me machuquei, assim, aí eu explico pra ela, digo, olha, Júlia, assim, não reclama. Podia ter sido pior. Deus tem mostrado, assim, experiências, assim, que até pouco tempo atrás, assim, há um mês e pouco atrás, assim, ela teve uma experiência, assim, que ela estava num parente, a gente estava nos parentes da minha esposa lá, e ela brincando com uma guria mais velha, assim, e o copo caiu, ela caiu em cima do copo quebrado, assim, né? Que a prima dela segurou ela, assim, mas ela pôs a mão em cima daquele copo quebrado e não teve nenhum ferimento. Assim, a gente vê que a mão de Deus está em cima. Então, assim, a gente tem experiências todo dia com Cristo, assim. Então, assim, a gente tem que ver, assim, que Deus age em mistérios. Me aconteceu há um meio ano atrás, assim, num lugar onde eu trabalho tem muita empilhadeira, muito movimento de empilhadeiras e tudo. E eu me distraí, assim, e teve que, assim, um ímpio, né, me puxar de volta, assim. Então Deus usa, assim, quando a gente não dá ouvidos, muitas vezes Ele usa um ímpio para falar com a gente. Ou até mesmo, ali no caso, assim, me puxar de volta. Se Ele não me puxa de volta, eu estou na frente da empilhadeira. Então, assim, Deus trabalha com nós, assim, sempre. Às vezes a gente acha, assim, que no teu trabalhar não é, mas, assim, é no teu trabalho, é tudo. Assim, às vezes a gente esquece de entregar aquele dia para Deus. Você de manhã acorda atrasado, você lê rapidamente, assim, algumas palavras, assim, né? Mas você não entrega aquele dia para Cristo, né? Não diz assim, olha, Senhor, cuide desse dia para mim, assim, né? E então, assim, quando começa as experiências no começo do teu dia, eu digo, né, assim, Senhor, né? Esqueceu do Senhor. Esqueceu do Senhor. Você fez aquilo ali, foi um ritual. Você chega, você sai da porta, você nem sabe mais o que você leu, né? Então, assim, eu acordo bem cedo de manhã, então, assim, o Senhor me leva, assim, a acordar antes, assim, para ter um momento com Deus, assim. Porque parece que quando eu não tenho aquele momento de manhã, assim, o meu dia é muito pesado. Aquele fardo, assim, a gente volta, assim, né? E o dia, assim, quando você começa tocando a palavra, a palavra fala contigo de manhã, né? Você fica ruminando aquela palavra, assim, o teu dia é mais leve. Você sabe que se acontecer alguma coisa, assim, o Senhor vai estar no teu auxílio, né? Então, assim, eu tenho experiências, assim, muito boas, assim, a respeito disso, assim, que eu tenho que melhorar em muitas coisas, irmãos, assim, muitas coisas a gente tem que melhorar, assim. Eu sou falho em muitas das coisas, assim, sabe? Eu vejo, assim, que eu falho muito com a minha filha ainda, eu falho muito com ela, porque ela é bem agitada, ela trabalha, assim, Deus trabalha muito comigo com ela, assim, ela é muito agitada, assim, então, mas foi Deus que colocou ela ali, né? Então, assim, ela, vamos dizer assim, eu aprendo mais com ela do que eu ensino para ela, assim, então eu sou bem falho, assim, nessa parte, assim. Mas, assim, eu vejo, assim, que nem diz aqui tem um salmo, né, que é o 35, assim, que esse salmo, assim, logo quando eu comecei, assim, né, das dificuldades, assim, eu orava ali sempre, que é o Salmo 35, até gostaria de ler, assim, ele, né, Salmo 35 do 1, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Eu me lembro que esse início, assim, quando eu comecei, assim, falava muito comigo, ainda fala hoje, né, porque tudo é espiritual. Eu demorei muito para entender isso, assim, porque meus pais não tiveram a experiência, assim, de tocar nada espiritual. Meu pai também ia na igreja, assim, para cumprir um ritual. E eu também entrei nesse barco, assim, de ir lá pelos outros, né? Então, meu pai hoje, assim, eu me lembro que logo quando a gente entrou na vida da igreja, a gente conversei todo mundo, né? Um dia meu pai disse assim, não, tu quer vir aqui, tu pode vir, né? Mas não toca mais nesse assunto. Eu respeitei, né? E colocava em oração, coloquei em oração. Hoje, meu pai e minha mãe, quando dá dificuldade, eles vêm conversar comigo,
Mas eu respeitei, assim, né, a vontade. A privacidade dele. Isso. Então, assim, hoje eles vêm conversar com a gente. Deus está abrindo de novo, assim, de eu conseguir falar com meu irmão, de comentar com meu pai alguma coisa. Já dá uma abertura de novo, né? Mas, assim, a gente vê que, assim, é bem endurecido. Eu vejo, assim, meu pai era eu escrito. Porque no começo, assim, eu também tinha muita resistência. Que eu vim, assim, porque a minha esposa, assim, tipo, assim, ela foi indo, assim, eu comecei a ver que ela mudou, né? E aí eu digo, não, vamos lá. Mas eu fui mais por curiosidade, né? Que a gente queria, assim, resolver nossos problemas, né? Mas não que a gente tinha aquela vontade de ir. Mas a gente começou a ir, então, assim, e a palavra foi fluindo, né? A vida da gente foi mudando. A gente, muitas vezes a gente se preocupa tanto em frequentar os cultos, em escolas, né? Mas, assim, muitas vezes bem no começo era assim. A gente era muito relaxado na busca. Então a gente ia lá, tudo, mas 2 dias às vezes não tocava a palavra, né? E, assim, então, assim, hoje já não. Hoje a gente é uma busca diária, assim, né? Então hoje a gente, assim, há um tempo atrás a gente teve, assim, como a gente mora para fora, então a internet era um problema, assim, né? Então até que a gente conseguiu colocar a internet, assim, que bênção que foi isso, irmãos, assim, da gente conseguir escutar todos os programas, a gente conseguir escutar testemunho de outros irmãos que a gente não conhece, assim. Mas é uma bênção, assim, irmãos, assim. Eu, assim, no começo, assim, até a gente pensa, poxa, mas é um custo a mais, assim, que a gente tem, né? Mas, assim, a bênção que tu recebe, né? É uma coisa, assim, é de Deus mesmo, assim. Muitas vezes, assim, você vai buscar uma palavra, assim, que Deus te trouxe, assim. Aí você conecta lá na internet, lá vai falar daquele assunto. Aí você se aprofunda mais naquele assunto que você ganhou um pouquinho de Deus. Assim, é uma coisa assim que é tremendo, assim, o que Deus faz, assim, né? A gente teve, assim, bastante resistência também, assim, de comprar materiais da igreja, assim, no começo, assim, porque, né? Mas, assim, o Senhor supre. Hoje a gente compra, assim, mais coisas, assim, no material da igreja, assim, e vem agregar e crescer as tuas coisas no teu crescimento, assim. Isso foi, assim, também, assim, um romper, assim, né? Que a gente teve, assim, colocar muito em oração. A coletânea, assim, pra gente pegar a coletânea mensal, assim, né? Hoje, assim, depois, assim, aquilo foi uma coisa tão natural. Mas, assim, eu tive, assim, uma experiência, assim, que pra mim era tudo muito dificultoso, assim. Eu penava muito, assim, e o Senhor sempre dizia assim, ora mais. E hoje o Senhor me revela no coração, assim, tanto para mim quanto para minha esposa, assim, que é a oração, né? Então, assim, eu tenho coisas, assim, que eu queria muito, assim, que o Senhor não me deu quando eu queria. Mas então eu mudei a minha estratégia. Eu digo assim, Senhor, me dá quando tu queres, né? E orava, e orava, e orava. Então, assim, a gente até, pela uma experiência que a gente teve, assim, mais recentemente, assim, de orar mais pelos teus irmãos, orar mais pelas coisas do reino, aí que Deus, né, vai te recompensar. E a minha oração, assim, mais no início da vida cristã, era assim, me dá, né, pra mim, assim, né. Hoje já não. Então, assim, eu vejo, assim, que mudança, né, que faz na vida da gente, assim. Porque, hoje, assim, tu perder, sei lá, meia hora, 40 minutos orando por uma coisa, assim, que não é pra ti. Se fosse me falar isso, talvez há 4 anos atrás, eu digo, não, 5 minutinhos, assim, pros outros, né? Então, assim, uma coisa, assim, que Deus muda, né? Muitas vezes, assim, a gente chega lá, mas, Senhor, não tá mudando nada na minha vida. Aí o Senhor vai lá, te traz uma palavra, assim, aí você relembra. Como é que era o teu coração há 1 ano, há 3, 4 meses atrás? Então, assim,
a gente tem experiências assim diárias com Cristo, assim. E eu vejo assim que Deus usa muitos ímpios para falar comigo. Onde é que eu trabalho é muita gente, né? Acho que juntando tudo, acho que isso dá 1.000 e poucos funcionários. Então junta tudo num refeitório, assim. Às vezes o Senhor, assim, me faz só olhar, assim, para as pessoas, assim. E quanto mais eu vejo as pessoas diferentes, assim, mais eu vejo, assim, como Cristo como Deus era, como é a sabedoria de Deus, assim. Porque cada pessoa é diferente, o seu agir é diferente, assim. Veja que um tempo atrás a gente entra na vida da igreja, assim, você quer convencer todo mundo do teu jeito e ninguém vem, né? Hoje você ora antes, você ora, né? Intercede por aquela pessoa, né? Reivindica a alma daquela pessoa, para que um dia Deus possa te dar para uma pessoa talvez que tu conhece só de vista, ela te dá assim, Deus consiga te colocar no coração como é que tu vai chegar naquela pessoa, né? Eu tive uma experiência de uns 2 meses atrás, assim, que foi algo assim que mexeu muito comigo, assim, né? Porque assim Deus me levou assim a orar por uma pessoa que eu tenho uma mínima intimidade. Eu conheço ela de vista, ela tem comércio, eu comprei algumas vezes com ela, assim, era só o que eu tinha com ela, eu só sabia o primeiro nome dela. E Deus me deu assim, ora por tal pessoa. E assim meses, assim, ele dizia assim, olha, de manhã cedo, ora por aquela pessoa. Passava um tempo, de noite, às vezes até no meu trabalho, ora, intercede por aquela pessoa. Eu amei, né? E Deus é tremendo, assim, que Ele não te revela por que tu tem que orar. Ele só pede para você orar. Pelo menos é comigo assim, né? E então eu orei muito por aquela pessoa. E daí um dia, a gente em casa tem um carro e tem a moto. A minha esposa fica com o carro porque ela precisa pegar as crianças, a nossa filha e mais uma vizinha que vem junto, a menininha dela. Então assim, eu fico com a moto. E aí na época eu trabalhava na parte da tarde, de manhã eu tinha a folga de manhã. E aí um dia de noite o Senhor disse assim, amanhã tu vai lá. E a mulher assim, ela não fica sempre no comércio, né? É da família o comércio, então às vezes ela tá, não tá. Aí, tá, amém, Senhor, então tá. E o tempo tava assim, pra chuva assim, né? Tava assim, ia chover, não ia, tá? Outro dia de manhã, assim, eu cheguei e tava uma chiadeira de água, assim. Eu digo, Senhor, Senhor, o Senhor é bom, né? Eu vou ligar lá, ela não vai estar, né? Aí liguei lá, ela, não, eu tô. Eu preciso falar contigo. Tá, mas aí ela, na ideia dela, que eu ia pedir um orçamento, porque eles trabalham com materiais de construção, né? Ela me esperou. E eu olhava para fora e aquilo só aumentava a chuva, né? Eu digo, Senhor, tem que ir agora, porque depois eu tenho que trabalhar. Botei minha capinha de chuva e fui. Cheguei lá, irmãos, assim, eu tive que esperar na parte, assim, na frente da marquise, assim, de tanta água que corria, né? Tirei minha capinha de chuva lá, esperei, ela tinha mais uns clientes lá, atendeu. Daí eu cheguei assim, eu intercedendo, Senhor, como é que eu vou chegar naquela pessoa? Eu cheguei lá e... assim, não me lembro bem as palavras que o Senhor me deu, assim, mas eu cheguei lá. Aí eu me lembro, assim, que o Senhor disse assim, para eu levar um portal da glória para ela. E um CD, né? E levei, né? E aí eu cheguei lá, aí esperei sair, fui lá, peguei a Bíblia, cheguei na frente dela, assim... perdão, antes de eu chegar com a Bíblia, né? Porque senão eu ia chegar assustando, porque ela é bem católica, né? Daí cheguei lá e conversei com ela, digo, olha, assim, né? Abri meu coração para ela, assim, eu digo, olha, assim, faz tempo, assim, que o Senhor, né? Aí eu me lembro, assim, que eu digo, olha, faz uns 2 meses, assim, que o Senhor me levou, assim, a orar por ti. Tu deve estar passando por alguma coisa, assim, irmãos, assim, o Senhor trabalhando em mim, assim, né? Sei que eram muitas vozes falando, e se tu passar vergonha, e a mulher estiver super bem, né, não sei o quê. Eu digo, Senhor, né, e eu intercedendo, né. Eu digo, olha,
Aí eu abri o coração para ela, digo, olha, faz 2 meses assim que o Senhor tá me levando a orar por ti. Eu não sei o que tu tá passando, né? Eu sei que o Senhor me pediu para orar e interceder por ti. E aí, ela disse assim para mim, daí ela encheu os olhos dela d'água, ela disse assim, pois é, faz 2 meses eu tô com um guri muito mal, né? Ele tá em Porto Alegre, ele fica lá uns dias, volta para casa. Ele tá com um problema nos pulmões, assim, né? Queria muito água, assim, e ele nasceu com alguns problemas, assim, na infância dele, né? E aí depois ele tava normal, aí quando ele chegou nos 10, 11 anos que ele tinha na atualidade agora, daí desencadeou aquele problema. E ela já teve muitos problemas, ela teve uma criança com deficiência, né? E ela perdeu essa criança. Também numa idade, assim, de 8, 9 anos, se eu não me engano. Então, ela disse assim, eu tô vendo tudo acontecer de novo. Né? Ela disse assim, eu tô cansada, eu tô entregando os pontos já. Porque o gurizinho, ela disse que no começo o gurizinho disse, não, mãe, eu tô bem, né? E nos últimos tempos ele já tava bem mal. Ele disse assim, mãe, eu não sei, né? Assim, eu não sei mais. Ela disse assim, o gurizinho começou a ficar fraco, só no soro e tal. Então ela vinha e a irmã dele ia pra lá. Ela disse assim, eu não aguento ficar lá assim, né? E... mas eu tive que me conter, assim, pela história dela, assim, tudo. Eu digo, não. Aí eu digo, não, o Senhor me trouxe, assim, para eu orar por ti. E aí eu fiz a oração do Novo Nascimento com ela. E aí peguei a Bíblia, li alguns versículos, pedi para ela repetir comigo alguns versículos, assim, que me tocou, assim, para falar com ela, assim. E aí eu me lembro, assim, que eu dei alguns versículos, assim, que me tocou, assim. Eu digo, olha, tu marca, tu lê e faz essa oração do Novo Nascimento com teu filho lá. Ela disse, não, eu vou fazer, ela disse assim. Aí eu dei o Portal da Glória e digo, olha, assim, me tocou para trazer isso aqui para ti, tu ouve, tu escuta, né, assim. E ela aceitou, assim, porque tu via nos olhos, assim, ela disse, eu tava precisando, assim, de uma palavra, assim, porque ela disse assim, que eu perdi minhas forças já. Eu entreguei os pontos, ela me disse assim, né. Então, eu vejo, assim, como Deus é tremendo, né. Mas a experiência foi, talvez, mais para mim do que para ela mesma, assim, né. E eu passei uns dias agora atrás, assim, o filho dela tá bem, ele perdeu um dos pulmões, ele perdeu, mas tá bem agora, tá se recuperando, assim. Mas, assim, o Senhor não me oportunizou, assim, de eu conversar com ela de novo, assim, porque eu fui outras vezes, eu vi o gurizinho, mas não vi ela, né? Tava um outro funcionário dela lá, mas eu vi o gurizinho, eu perguntei como ele tava, ele disse, não, ele tá bem agora, assim. Então, assim, que experiência, assim, né, que o Senhor proporciona pra gente, assim, né? E, poxa, assim, aquilo ali foi uma coisa, assim, Deus usa a gente, né? E você cresce com essa experiência, né? Então, assim, mas foi algo, assim, muito tremendo, assim, o Senhor nunca tinha me usado, assim, dessa maneira, assim, né? De chegar, assim, ter que usar ali e falar coisas, assim, que eu desconhecia, assim, com aquele medo que a gente fica lá. Falar por fé. Assim, poxa, e se eu der mancada, né? Eu digo, não, mas o Senhor já tinha me falado, né? Assim, e quantas vezes eu botei o Senhor à prova, Senhor, é mesmo, assim, isso é, assim, quando o Senhor me deu, assim, de noite, assim, eu digo, mas será que é mesmo, assim? Eu custei a dormir, ia pra palavra, será que é mesmo, assim? O Senhor testificava na palavra, né? Então, assim, Deus é muito tremendo mesmo. É verdade, nós precisamos ser ousados na fé, né? Todos nós precisamos aprender a ter essa experiência, né? Como o irmão foi relatando aqui toda a sua história, o desenvolvimento, né, da sua comunhão com Deus, da busca, da importância de nós investirmos no material porque isso gera crescimento espiritual. E todos nós temos, né, essa resistência de não adquirir, de achar que não é necessário, o inimigo, né, coloca dificuldades de um gasto, de coisas assim, mas depois nós vemos, né, que tudo aquilo não passa de um engano, né, e de algo assim para que nós não venhamos crescer, né, espiritualmente.
Mas tudo isso é para nossa edificação, nos traz o crescimento devido e precisamos estar disponíveis, né? Sempre para Deus, para onde Ele quiser nos levar, nos enviar, para que a sua obra seja feita. Então eu agradeço a presença aqui do irmão, tem tanta coisa para nos relatar. Daqui a um tempo nós temos que atualizar depois mais testemunhos, né? De tudo aquilo que o Senhor opera. Agradeço a presença, que Deus abençoe e continue essa obra, né? Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.